O vídeo de hoje é sobre imprevistos e perrengues durante cicloviagem. Todo mundo tem uma história boa para contar, não é mesmo? Eu vou contar algumas para vocês aqui e vou falar como que eu costumo resolver esses imprevistos. É depois da vinheta. Fala turma, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo sobre cicloturismo, que faz parte da nossa playlist do Guia para Viajar de Bicicleta. Para quem ainda não conhece, são dois e-books, Guia para Viajar de Bicicleta, volume 1 e 2, que eu fiz há algum tempo atrás, atualizei e deixei disponível para download gratuito. O link está aqui na descrição e eu estou transformando também todo o conteúdo do guia em vídeo para quem prefere esse formato. O vídeo de hoje é sobre imprevistos, os famosos perrengues aí que a gente pode passar em algumas cicloviagens, mas que deixam a gente com bastante história para contar, deixam as viagens também divertidas, com aquela dose ali de aventura, se a gente souber levar bem a coisa, né? Eu vou contar para vocês brevemente algumas experiências que eu tive, porque, claro, nem tudo são flores, mas a forma como você resolve diz tudo sobre o assunto. E vou falar aqui dos mandamentos do perrengue na estrada, para você ter aí um guia divertido para a resolução de alguns conflitos e probleminhas que podem acontecer. Eu me considero uma pessoa de muita sorte e também uma pessoa muito positiva no que diz respeito aí a problemas, a dificuldades, a coisas inesperadas em cicloviagem. O que já aconteceu comigo foram coisas bem básicas, do tipo furar pneu ou precisar de algum pequeno reparo em alguma cicloviagem, né? Já aconteceu também de eu me machucar e ter que encerrar a cicloviagem antes do esperado. E o último, que talvez foi o mais chatinho, foi uma cicloviagem que eu fiquei pedalando mais tempo do que eu esperava, tive alguns problemas, demorei demais, fiquei o dia todo pedalando, aí foi acabando comida, foi acabando água, eu estava num local que tinha pouca gente, né? E eu passei um pouquinho de aperto aí, cheguei bem mais tarde do que eu esperava chegar no meu local de destino, mas acabei fazendo a alegria do dono da lanchonete da cidade, porque eu cheguei lá simplesmente devorando tudo. Mas tudo isso depois vira história boa para contar, e a gente tem que entender o seguinte: os imprevistos eles podem ou não acontecer e é impossível a gente estar preparado para tudo. Às vezes tentar estar preparado para tudo pode custar para a gente, inclusive, um pouco da nossa experiência no cicloturismo. Eu sempre cito como exemplo o exemplo clássico ali do pneu, do planejamento, né? Se eu for pedalar, por exemplo, já falei isso no vídeo sobre carga na bike, né? Se eu vou pedalar, por exemplo, por um local que eu sei que tem alguma estrutura, né? Eu não vou levar, por exemplo, um pneu comigo, um pneu reserva na minha cicloviagem. Eu só levaria se eu fosse, sei lá, atravessar um deserto, atravessar algum local que não tivesse nada e que eu precisasse mesmo desse pneu extra. Por quê? Porque quando eu estou pedalando por locais habitados, com cidades próximas, eu não vou levar um pneu porque eu não quero contar que o meu pneu, por exemplo, rasgue, tem algum estouro, tem alguma falha tão importante que me faça precisar de um outro pneu. Ou seja, para mim, o risco de não ter um pneu comigo, e caso o meu pneu rasgue, estoure, eu preciso de outro, né? Eu precise ali pedir ajuda, me deslocar, chegar a uma próxima cidade para trocar o pneu de uma bicicletaria, eu prefiro correr esse risco, para mim vale mais a pena calcular e correr esse risco, do que levar um pneu extra, um peso extra comigo na bicicleta. Mais uma vez, se eu fosse pedalar para um local que não tivesse essa estrutura, eu levaria um pneu comigo. Mas isso é só para mostrar para vocês como a gente não consegue prever tudo, porque o que pode acontecer é eu fazer uma viagem tranquila carregando quilos e quilos a mais de coisas, né? Ou então, realmente, eu eventualmente acontecer alguma coisa, eu precisar daquele pneu. E esse exemplo do pneu aí vale para muitas outras coisas. Resumindo, a gente não consegue controlar tudo que vai acontecer com a gente ou que pode acontecer com a gente na vida, e numa cicloviagem também, que faz parte da vida, a mesma coisa. E aí vem também o fato que para mim deixa o cicloturismo mais gostoso e mais próximo da ideia de aventura. O fato de poder acontecer algum imprevisto numa cicloviagem não me deixa com medo e também não me impede de planejar e de fazer essa cicloviagem. A gente está sujeito a imprevistos ou acontecer coisas que talvez não sejam tão legais, que a gente não gostaria, a todo momento da vida. E se a gente for deixar de viver por causa disso, né? O importante então é a gente ter em mente sempre
que esses riscos, que essas possibilidades existem, mas que a gente possa controlá-las de alguma forma, na verdade nos controlar, controlar como que a gente vai reagir diante disso, para que a gente possa aí ter a nossa boa experiência no cicloturismo e na vida também. O papo está bem filosófico hoje. Mas saindo aí um pouco da filosofia e indo para a prática, eu divido aí esses imprevistos que podem acontecer numa cicloviagem em 3 tipos. Primeiro são os imprevistos simples, que podem ser resolvidos de forma relativamente rápida, de acordo com o seu conhecimento, com o que você tiver ali ao seu alcance. Temos também os imprevistos que são um pouco mais complexos, que pode exigir que a sua viagem se atrase um pouco, que você precise da ajuda de outras pessoas, né? Um pouco mais de estrutura para resolver. E tem aqueles imprevistos que eles são, digamos, catastróficos, não no sentido de nenhum desastre com você, mas imprevistos que podem às vezes acabar com a sua cicloviagem. Por exemplo, alguma falha mecânica, alguma peça da sua bicicleta que quebrou ali e que realmente foi impossível continuar, né? Ou então alguma condição climática que impeça você, por exemplo, de pedalar ou naqueles dias ou por aquela região, né? E que vão fazer com que você realmente tenha que abortar aí a sua cicloviagem. E aí tudo vai depender então do quão preparado que você está para resolver esses tipos de problemas e também basicamente da sua atitude. E aí eu quero mostrar para vocês, falar aqui para vocês dos mandamentos que eu criei, que estão lá no Guia para Viajar de Bicicleta, para resolver os perrengues na estrada. O primeiro mandamento é o mais importante, é o mais básico, tem a ver também com o meu estilo, quem me conhece, quem às vezes acompanha aqui os vídeos já sabe, né? Mantenha a calma. Você consegue resolver tudo de maneira melhor se você não tiver alterado, se você não tiver muito irritado, se você não tiver muito bravo. Então manter a calma é sempre a melhor opção dentro de uma situação que não estava ali prevista, que se apresentou para você. Então aconteceu alguma coisa, furou um pneu, alguma coisa que não estava programado, mantenha calma. Vamos começar com calma a resolver, porque é muito melhor resolver desse jeito do que resolver nervoso. Segundo mandamento, procure um local protegido, de preferência com sombra, um local minimamente confortável para você resolver o seu problema. Exemplo, um simples furo de pneu, que vai te exigir ali uma troca de câmara de ar, ou então remendar uma câmara de ar. Você fazer isso numa região totalmente aberta, debaixo do sol forte, numa estrada sem acostamento, é muito pior, muito mais desgastante do que você fazer isso, às vezes, numa sombra, né, em algum ponto mais confortável ali da estrada, que às vezes você empurra um pouquinho e chega para poder trabalhar, tá certo? Então é um tempinho ali a mais que você vai se deslocar ou que você vai tentar mexer para ter um local mais confortável, se isso for possível. Terceiro mandamento, eu adaptei de amigos cicloturistas meus, né, que falam que antes de você se dedicar ali ao problema, faça um lanche. Por quê? Não é piada. Porque pode ser a última vez que você vai comer alguma coisa com as mãos limpas, não é mesmo? É bem provável que você tenha que sujar a mão, que pôr a mão na massa, que virar a bicicleta de cabeça para baixo, ou então que fazer um reparo, né? Então, faz um lanchinho, porque você vai sujar as mãos e você vai colocar aí as mãos na massa e isso vai te desgastar um bocado. Quarto mandamento, se for um problema simples e você tiver conhecimento e equipamentos, ferramentas para poder resolver, é hora de você colocar então a mão na massa, né? Pode ser remendar uma câmara de ar, trocar um pneu, emendar uma corrente que arrebentou, enfim. Se for algo que você tem conhecimento, que você tem ferramentas para isso, você vai pegar e resolver, então tá mais tranquilo. Pode ser que você tenha que dar uma solução aí temporária até você chegar num local com mais estrutura para resolver o problema. Mas já vi acontecer, já vi de tudo, gente. Já vi pessoas, por exemplo, fazerem algumas gambiarras, né? Algumas soluções provisórias, pegar, por exemplo, aqueles zip ties e amarrar ali um pneu que está rasgado e encher ali um pouco o pneu com mato, com o que tiver para encher, só para rodar um pouco para chegar na próxima cidade e fazer o reparo necessário, né? Às vezes um cabo que arrebentou, rodar ali só em uma marcha, eventualmente tendo que descer e empurrar para chegar num local com mais estrutura para resolver, mas você vai colocar a mão na massa, seja para resolver de uma vez ou para ter uma solução temporária para resolver depois. Nesse ponto eu tenho uma orientação importante. Não pule etapas. Foi o mesmo exemplo que eu dei lá em cima de, às vezes, levar a bicicleta para a sombra, para um local mais confortável, mesmo que isso demande um pouquinho mais de tempo.
Então, o que eu estou querendo dizer? Às vezes você vai precisar, sei lá, virar sua bicicleta de cabeça para baixo para mexer em alguma coisa, para fazer algum reparo. Se precisar, para isso, tirar o forge ou desamarrar alguma bolsinha de bikepacking da bike, faça isso. Porque depois pode ficar desconfortável para mexer, você pode virar e pode cair coisa, né? Então desmonta tudo que você tiver que desmontar. Lembra que você já teve um imprevisto, né? Então desmonta o que você acha que você precisa realmente desmontar para você resolver o problema da melhor forma. Se você estiver cansado ou estressado nessa hora e o sangue ferveu ali, lembra do primeiro mandamento: mantenha calma e vamos seguir. Se você não conseguir resolver o problema naquela hora, ou seja, você não tem conhecimento, não tem equipamento para poder resolver aquele problema, chegou a hora de você pedir ajuda. Já aconteceu comigo em cicloviagem também. Você pode pedir ajuda para carros que estejam passando, se você estiver na estrada, se você estiver próximo a alguma cidade, enfim, mesmo que seja uma informação, às vezes pode ser necessário você colocar a sua bicicleta num ônibus, ou então na carroceria de alguém que vai te ajudar, que vai te dar o contato de alguém na cidade para te buscar, e aí você vai pedir a ajuda dessa pessoa para poder, enfim, levar a bicicleta para um local onde esse problema possa ser resolvido. Isso aconteceu comigo numa cicloviagem, não foi bem por conta de um problema, mas foi sim um imprevisto. Eu cheguei na cidade e eu tinha que ir para uma cidade maior, era o final da cicloviagem, para poder pegar um ônibus para Belo Horizonte, para voltar para minha cidade. Só que era feriado no dia e naquele vilarejo, naquele local, não tinha serviço de transporte, né? E eu não tinha mais tempo, por exemplo, para ir pedalando até o horário do ônibus que ia sair na outra cidade. Então eu acabei conversando com o morador da cidade, era feriado e tal, ele tinha uma caminhonete. E aí eu coloquei minha bike em cima da caminhonete dele e ele me levou para a rodoviária da cidade mais próxima. E o último mandamento aí é o seguinte: caso você não consiga resolver o problema, nem você, nem outras pessoas, ou seja, foi alguma falha catastrófica, ou seja, algo que aconteceu, um problema, um imprevisto, que fez com que você tenha que encerrar a sua cicloviagem, paciência. Acontece. O mais importante é que você esteja seguro, né? Você se sentir seguro, se sentir segura. E a gente tem que entender que isso faz parte também da experiência do cicloturismo, né? Entre a viagem planejada e a viagem que realmente acontece, a gente tem muitas, mas muitas possibilidades. Inclusive, e infelizmente, mesmo sem a gente querer, algum problema, alguma situação que faça a gente ter que encerrar a nossa cicloviagem antes do esperado. Como eu já disse para vocês, isso também já aconteceu comigo, de eu ter que encurtar, realmente encerrar, terminar mais cedo, porque eu vi que para mim ali não dava mais, que não ia ser mais divertido, né? Ou então que eu tive algum problema realmente que me fez precisar encerrar uma cicloviagem. E aí que venham as próximas cicloviagens, os próximos planejamentos, porque é isso que faz a vida e o cicloturismo serem tão apaixonantes e tão divertidos, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui pedindo sempre a sua opinião, né? Conta pra mim como que você resolveu algum problema inusitado que aconteceu com você em alguma cicloviagem. E claro, se por acaso você teve que terminar antes do planejado, terminar antes da hora uma cicloviagem, conta aí pra mim a sua história, pra mim e pra todos que acompanham o canal, porque a sua experiência é muito importante para todos nós e enriquece muito quem gosta de viajar de bike. E se você chegou aqui e acha que está na hora de ter um treinador para melhorar o seu desempenho em cima da bike, para fazer uma grande cicloviagem, eu sempre deixo na descrição desse vídeo o link Treine Comigo. Lá você vai conhecer o meu serviço de assessoria esportiva e quem sabe vai ser um prazer ter você no meu time de alunos, no meu time de atletas. Um grande abraço e bons treinos!